o camisa 9 da seleção brasileira. Temos uma arte aí que Joãozito vai colocar na tela para a gente iniciar esse assunto, para a gente falar um pouquinho sobre as possibilidades, não só táticas, mas também as opções que temos neste momento. Um deles é João Pedro, do Brighton, tem 25 jogos na temporada, como centroavante, 14, 8 gols, 7 assistências, 122 minutos para fazer um gol. A gente vai trazer também os números aqui de Matheus Cunha, com 29 jogos, 4 na posição, 15 gols marcados, 4 assistências e a porcentagem de gols do time, 38%. Foi convocado como meia, tá? Como meia. Como meia. É porque, assim, já jogou naquela posição, né? Então, vai que, mas acho que nem é considerado. E a porcentagem de gols do time, o Wolverhampton é uma porcaria de ataque, né? Cá entre nós. Não é? Porque se não for Matheus Cunha, não é ninguém. Nossa Senhora. Me assustou aí. E a gente tem também os números do Endrick, com 28 jogos, 3 como titular, 6 gols. A quantidade de minutos, 456, e ele precisa de menos de 90 minutos para marcar um gol. A gente trouxe os números, mas aí a gente pode, obviamente, debater aqui justamente a oferta desses 3 jogadores, por exemplo, o próprio Matheus Cunha, que pode exercer, já exerceu esse papel, mas nem é uma opção, talvez, real, né? Tem uma coisa sobre o Endrick só. Vai lá. Rapidinho, que assim, os minutos dele são um pouquinho sujos, estatisticamente, porque nunca entra acréscimos. E o Endrick muitas vezes entra aos... Do Endrick. Ele entra aos 43 do segundo tempo e o jogo tem 10 de acréscimos. Então, para fins estatísticos, só conta até o minuto 90. Então, conta 456 minutos. Ele tem mais, tem muitos gols dele nos acréscimos. Acho que outro dia, ele contra a Real Sociedade, se eu não estou enganado, é o primeiro gol dele que não é nos acréscimos. Os outros 5 foram, não nos acréscimos, pós-90, porque ele fez 2 em prorrogação. Contra o Alavés? Celta de Vigo, na Copa do Rei. Então, é um pouquinho mais de 456. Então, a média é um pouquinho maior do que um gol a cada 83 minutos. A partir daí, as análises. Eu acho que, assim, olhando para esses 3, não é o recorte exato do que nós teremos um pouco mais para frente. O melhor 9 que o Brasil tem hoje, 9 puro, é o Pedro. O Pedro precisa voltar, estar bem fisicamente, para que, né, a convocação aconteça. Eu acho que se for jogar em função de um 9 característico, o Brasil tem que considerar o Pedro como esse cara. Portanto, nenhum desses 3 aí, especialmente o Matheus Cunha, que já não é. E o segundo melhor 9 do Brasil hoje, e aí vai parecer corintianismo que eu vou falar aqui, mas enfim, eu vi essa discussão, acho que com o Thiago Leifert e com o Canedo, recentemente, numa live do Thiago, que eles falam sobre isso. O Yuri Alberto, pelo que entregou no final da reta passada, inclusive estava na pré-lista da seleção, é o cara que talvez merecesse pela ausência e característica na posição. Né? Ele é 9. Então, é o cara que fez 30 gols na temporada passada. Se a gente comparar os números do Yuri Alberto com o do João Pedro, e a relevância que tem o Corinthians na sua liga para a relevância que tem o time do João Pedro, eu não levaria o João, eu levaria o Yuri. Mas isso para mim. O ponto é que hoje nós temos dependentes do esquema da seleção brasileira para ver se a gente vai jogar com o 9 ou não. Nós hoje não temos muito bem definido isso, né? E eu sei que vai ser tema do programa, por isso que eu estou levantando aqui. Uhum. Eu acho justo, viu? Acho bem justo considerar o Yuri Alberto. Eu sinceramente acho, hoje os 3 melhores atacantes da seleção brasileira, pelo que já jogam e tal, e que eu acho que vão ser os titulares, é Rafinha, Vinícius e Rodrigo. Para mim, esses 3 têm que jogar. E aí, tem que formar um ataque com esses 3. E aí, já seja com o Cunha, entrando nessa parte dinâmica do jogo, com o João Pedro sendo a referência, com o Endrick sendo a referência. Para mim, eu já falei isso, para mim, o Endrick tem gol. E ele tem que estar no ciclo da seleção brasileira. Titular ou não já é outra história. Mas eu acho, e eu levaria ele meio que sempre. Para mim, ele tem que estar nessa dinâmica. Porque hoje a gente não tem um cara que te passe a sensação de que se ele tá na área, o mais provável é que seja gol.
eu sempre levaria ele. Porque eu acho que ele é jovem, eu acho que pelo pouco que ele teve, ele entregou bastante, e para mim ele tem que estar. Ele só entrou agora porque o Neymar não tá, senão ele não iria para a seleção. Eu levaria ele em qualquer condição. Mas eu acho que Rafinha, Vinícius e Rodrigo são o ataque da seleção brasileira. E aí tem que ver quem é que vai completar os 3. Se tivesse o Neymar, seria o Neymar. Não estando o Neymar, testa João Pedro, testa com o Matheus Cunha, testa. Mas esses 3 têm que estar. Os 3 têm gol. Os 3 entregam nos seus clubes. Os 3 entregam durante a temporada. Momentos melhores ou piores, né? Durante a temporada. Mas entregam. Em momentos entregam. O Rafinha tá vivendo a melhor temporada da carreira dele. O Vinícius é o que é. Um cara extremamente decisivo. O Rodrigo, com a camisa da seleção, sempre entrega. E a temporada dele é muito boa. Então, para mim, esses 3 têm que estar. Quem é que vai jogar com eles? Aí eu acho que passa pela decisão do Dorival. Que aí eu acho que é onde ele tá meio perdido. Porque ele tinha um plano que não funcionou. Eu também acho que o Endrick tem que estar por algo além disso que a Tati disse, que é no ano que vem, a chance dele ter crescido um ano e ele estar mais preparado do que hoje é maior, porque ele é um jogador de 18, 19 anos que vai ter um ano a mais. Assim, todo mundo melhora nessa idade e a tendência é que o Endrick também melhore nessa idade. Então, se no Real Madrid a concorrência é dura demais, com o Mbappé, com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham, é justo que ele jogue pouco, porque a concorrência é muito difícil. Na seleção não é. Na seleção não tem essa concorrência toda, na seleção está faltando gente para essa posição, e a chance da gente melhorar um jogador que pode estar pronto para o ano que vem, porque o Real Madrid também pagou 70 milhões apostando que ele vai estar pronto daqui a pouco, e não que ele estaria pronto em 2025 ou 2024, é muito grande. Então eu não vejo se tivesse uma super oferta de 9, na época do final dos anos 90, o Elber não ia para a seleção, porque a seleção brasileira tinha o Ronaldo, aí tinha o Romário, aí depois passou a ter o Adriano, e teve um tanto de 9 amoroso que ficou pelo caminho, porque a gente tinha 9 de mais, dessa vez a gente tem 9 de menos. Então, se o menino de 18 anos do Real Madrid ainda não tá pronto, talvez ele fique pronto na seleção. E quanto mais ele estiver, menos a perna vai pesar, mais chance ele tem de jogar bem, então para mim o Endrick tem que estar sempre também. E se o Vitor Roque estivesse bem também, é porque o Vitor Roque chegou e estacionou, né? O Vitor Roque tem um ano de estacionamento. Chegou, jogou no Barcelona, jogou mal no Betis, e agora vai tentar se reencontrar no Palmeiras. Mas é o mesmo caso do Endrick, de um garoto que tem potencial e que tem que ser desenvolvido, nem que seja dentro da seleção brasileira, se o clube não estiver fazendo esse papel. O Brasil tem o melhor jogador do mundo, que é o Vinícius. O Brasil tem o possível futuro melhor do mundo, que é o Rafinha. O Brasil tem um jogador que melhora, boa parte dos jogadores que estão perto deles, que é o Rodrigo, então esses 3 realmente têm que jogar. E eu até acho que tem que jogar não o Rodrigo de 10, o Rafinha de 10 e o Rodrigo de ponta direita. Porque o Rafinha tem se adaptado muito bem em funções, correndo em espaço que zagueiro deixa, fazendo infiltração ou fazendo passes também. E na ponta, onde precisa de mais drible, eu acho que ele tem mais dificuldade. E acho que o Rodrigo se adapta melhor a essa posição. Qual o 9 que completa esses 3? Um fazedor de gols. Um Pedro. Um cara que dentro da área vai abrir o braço, que o zagueiro não vai chegar perto, e vai colocar a bola para dentro. Na ausência do Pedro, todos os outros, João Pedro, Matheus Cunha, Endrick, por motivos diferentes, também são jogadores de arrancada, são jogadores de querer... O João Pedro ainda faz mais paredes, mas de querer mais bola na frente do que bola no pé. Então a gente tem uma dificuldade de características para completar esses 3 e de qualidade para completar esses 3 também, que faltam fazedores de gols na frente. Então, não tendo isso, acho que o Dorival acerta chamando um centroavante para o lugar do Neymar. Porque se você tem o Neymar, você monta um time preparado para ter o Neymar. Porque é isso, a gente tem o melhor do mundo, a gente tem o possível futuro melhor do mundo, e o melhor de todos é o outro, que é o Neymar. Por que o Neymar não é o melhor do mundo? Porque ele não joga 70 jogos por temporada em alto nível. Então, quando o Neymar tiver, o Neymar tem que completar esses caras e esses caras têm que completar o Neymar. Não tendo o Neymar, você tem que desfazer o plano. Desfaz o plano de jogar sem um 9 fixo, os caras mudam, desfaz. Porque esse plano só serve pro Neymar, porque é um cara muito diferente. E aí tem que colocar esses caras para jogar, escolher um e ver se vai resolver. A gente não já sei, vai eu não falar sei se eu concordo, hein? Hum. Não sei se eu concordo tanto. Porque, sinceramente, assim, concordo que só o Neymar tem a capacidade de fazer o que o Neymar faz e concordo que o time tem que girar em torno dele quando ele estiver. Eu acho que o Dorival falar isso também, do jeito que ele falou, não pega tão bem, porque parece que ele não tem um plano B, saca? Parece que ele... não temos Neymar agora e vai mudar tudo. E isso aí tem que ficar da porta para dentro, não da porta para fora. Mas o meu ponto é, se você não tem o Neymar e se você tem jogadores que basicamente têm outras características e você precisa fazer com que os caras se adaptem quando o Neymar estiver, quem vai ser
assim, você não precisa ter um 9 de referência, mas quem vai ser o ponto mais agudo da seleção? A ponta da lança. Você vai ter muita movimentação, beleza. Rafinha, Vinícius, Rodrigo. Mas um cara vai ter que ocupar mais aquele espaço. Se tiver o Neymar, você diz? Se tiver o Neymar. Para mim, o Rafinha. Eu testaria o Rafinha. O Rafinha de uma espécie de falso 9, mas não é bem essa função, né? Que nem no Barcelona, é simplesmente porque eu acho que ele ataca bem espaço. O Rafinha não para de se desmarcar em costa de zagueiro. E no ele tá marcando muito gol, né? Ele tá fazendo muito gol, então assim, ele tá concluindo boas jogadas de área. Ele não é um ponta no Barcelona, ele é um segundo atacante. O ponta esquerda do Barcelona é o Baldé, e o Rafinha joga perto do Leva muitas vezes. Sim. Então, eu acho que dá para adaptar bem. Eu não tiraria o Vini da ponta esquerda, é a melhor coisa dele. O Neymar tem que ser um 10 por questões físicas, e para mim o Rodrigo é melhor ponta direita do que o Rafinha. Então, onde que o Rafinha joga? Na posição de 9. Tá bom. Então, o que eu faria, assim, claro, o Dorival sabe muito mais do que eu, mas o que eu faria é, já que você não tem o Neymar, não abandona o plano, vamos tentar emular um pouco a função e vamos colocar a Rafinha já de ponta de lança, né? Ocupando esses meios espaços. Vamos colocar o Vini na esquerda, o Rodrigo e de repente o Matheus Cunha, que está fazendo uma grande temporada no Wolverhampton, jogando mais atrás, para emular a função. Porque senão você não cria uma base para absolutamente nada. A gente vai fazer 2 jogos agora e depois volta o Neymar, a gente não trabalhou a forma com que a gente quer jogar. O Brasil fica sem cara. Fica avulso aqui 2 jogos, depois vamos fazer de outra forma. E provavelmente não, que não é essa a palavra, mas a gente pode realmente cair numa armadilha de não ter o Neymar em momentos decisivos, até na Copa do Mundo, por conta de questões físicas. Sim. E aí você vai ter que mudar a estrutura do teu time, vai ter que mudar a forma de jogar. Com o Pedro, por exemplo, é outra cara. Então, de repente, mesmo o cara não tendo a qualidade do Neymar, como é o caso do Matheus ou outro jogador, você emular a função pode resultar mais e dar mais uma cara do que você quer fazer. Para mim, a questão é, a gente vai montar uma seleção, ainda que seja para emular com o Neymar. E se a gente não tem o Neymar? A gente tem, assim, o plano B sem o Neymar é a melhor opção? Ou será que não é melhor já ter um outro plano A? Assim, eu acho que tem que ter 2 planos A. Um plano A com o Neymar e um plano A sem o Neymar. E não, porque para mim a ideia de jogar com o Matheus Cunha e o Rafinha para mim é um plano B, que é jogar desta forma sem o Neymar. Acontece que jogar desta forma sem o Neymar não vale porque o Matheus Cunha não é o Neymar e porque eu não adoro o Rafinha de 9. Não é Só serve porque esses 4 têm que jogar juntos. São os 4 melhores jogadores do Brasil. Mas quando o Neymar tiver, o Rafinha vai ter que fazer essa função. Só quando o Neymar tiver. No mundo e se ideal, o Neymar não tá, o Rafinha dá 10 passos atrás e coloca um 9. Melhor do que o Rafinha. E a sensação que eu tenho é que a gente vai ter menos o Neymar do que mais o Neymar. Então você mas quando tiver, tem que jogar. Quando tiver, tem que jogar. E não é uma peça. E não é uma peça qualquer. É a peça central. Mas você não pode ter, por exemplo, se você tem 60% dos jogos sem o Neymar, você não pode ter 60% dos jogos com um time pior, porque ele é parecido do que com o que o Neymar está. É isso, você tem que ter um outro plano que seja o melhor possível sem o Neymar. Nós não estamos conseguindo executar um plano. Imagina 2, 3 planos. Era isso que eu ia fazer agora, que a questão, no fim de tudo, precisa de um bom técnico para fazer isso. Não estou dizendo que o Dorival não é um bom técnico, mas neste momento o trabalho dele não é bom. Por vários motivos, mas neste momento o trabalho dele não é bom. Eu acho que quando a gente foca no Neymar estar ou não estar, e eu concordo um pouco com cada coisa do que vocês falaram, eu acho que se o Neymar tem que fazer um ecossistema, porque o Neymar é um cara diferente, e eu acho que tem que fazer. Quando ele não tem que decidir se a gente vai manter o ecossistema, mesmo ele não estando, ou fazer outra coisa, mas o ideal seria saber fazer as 2 coisas, que eu acho difícil. Mas para mim o ponto da seleção não é nem o ataque, é como é que trabalha o resto para segurar o que tem lá na frente. Porque esse é o grande problema. Na frente não está funcionando. E eu acho que nesse momento, talvez os jogos que a gente veja agora, contra a Colômbia e a Argentina, talvez o ataque funcione até melhor. O problema é que o que me deixa com dúvidas é como é que a seleção vai se segurar tendo esses 3 caras lá na frente. O Rafinha trabalha pra caramba, a gente vê ele no Barcelona trabalhando. O Vinícius está cada vez trabalhando mais e o Rodrigo não tem que nem falar o que ele trabalha. Eles vão trabalhar. Mas a seleção brasileira precisa ter um ponto de equilíbrio no seu meio de campo.
E aí eu acho que tá o problema. O Neymar ou não o Neymar, eu acho que é só... pode ser que mude um pouquinho a forma de trabalhar, mas o que tem que estar trabalhando é dali para trás, porque dali para trás é o problema. Como é que a gente equilibra a seleção para todo mundo poder render lá na frente? Eu tenho dúvidas mais do meio-campo e da linha defensiva, até dos laterais, do que dos atacantes. Eu acho que se a bola chegar com o mínimo de qualidade para esses caras, eles vão decidir, porque eles decidem fim de semana sim, fim de semana não. O problema é quem é que vai passar a bola para eles, como é que a gente vai construir em cima de que eles vão definir. Esse é o meu ponto. Eu acho que é um time de muitos jogadores, de 1 contra 1 e de velocidade. Quando esse tipo de jogador, se você joga o adversário todo lá para trás e vai ficar rodando bola, 1 contra 1 não é exatamente a melhor coisa. 1 contra 1 é bom para quando você consegue colocar os caras em velocidade, em situação que eles não têm dobra, né? Você vai rodar a bola até o Vinícius, que não chegue um volante, um meia e um lateral para marcar o Vinícius, que essa bola chegue rápido no Vinícius. Então, como a seleção brasileira não tem bons meio-campistas para girar a bola de um lado para o outro, a seleção brasileira não tem um Pedri, um Virtus, esse tipo de jogador a gente não tem. A gente tem Bruno Guimarães, que é ótimo, mas é outra coisa. A melhor coisa é ser um time de transição, um time de morder, recuperar rápido a bola e acionar rápido esses caras. Quanto mais rápido a bola chegar nos atacantes, melhor. Quanto mais a seleção construir lento, para mim é pior. Porque construir lento, marcação chega, cobertura chega, o Vinícius vai receber de costas, de lado, vai ter que devolver para o lateral, e aí vai tomar um totozinho do cara, vai parar, vai ser falta, e o jogo vai ser lento, não vai acontecer nada. Quanto mais o Brasil recuperar a bola e tiver capacidade de correr, melhor. E aí eu acho que é um time que, tirando o Neymar, é bem elétrico para marcar. Sim, é um time recuperador de bola, que dá para defender com Vinícius de um lado, Rodrigo do outro, Rafinha marcando por meio e o Neymar só encostando no zagueiro mais lento quando tiver sem bola. Não tem muita dúvida de lateral, porque não tem muito lateral. Tem que ser Wanderson e Arana. Até por isso pode ser. Então, não? Mas até por isso, dependendo do jogo, pode ser até mais defensivo. Você pode segurar um pouquinho mais os caras. Pode segurar mais um pouquinho mais quem? Os laterais? Os laterais, exato. Se você está sofrendo na marcação, por exemplo, dependendo do jogo, porque depende muito do adversário que você vai ter pela frente. Também. Você pode segurar um pouco mais, fazer um lateral virar um terceiro zagueiro. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Mas eu concordo com o Beckler nisso. O problema do Brasil está na velocidade das ações. O Brasil hoje é um time extremamente lento. Quando a bola vai para o goleiro e os caras vão sair, é uma lentidão enorme. É de zagueiro para lateral, lateral para zagueiro, zagueiro para zagueiro, zagueiro lateral. Vem alguém no meio campo. Não tem triangulação, não tem combinações rápidas para quebrar linhas. E o Brasil fica refém disso que o Beckler falou, de uma bola rápida, num contra um, do Savinho, sei lá, tirar uma, como fez recentemente, né? Tirar um coelho da cartola e cruzar a bola e o Igor fazer o gol. Enfim, esse é o problema do Brasil. Eu não tenho dúvida que com esses caras lá na frente, se a bola chegar mais limpa, com mais velocidade, eles vão definir.